Olá! Vamos continuar então a nossa sequência para o episódio número 2, Pés machucados não avançam? Nós falamos sobre Noé, homem justo separado por Deus, porque andava com Deus. Qual é a importância de ter os nossos pés calçados? Qual é a importância de calçar os pés? Qual é a importância de proteção? Que proteção é essa? Em qual circunstância Noé vivia para que Deus então o separasse para este propósito sobre a face da terra? Será que isso tem a ver comigo e com você? Por que Deus separou a Noé? Além do que as outras duas perguntas, 3 que eu fiz no primeiro episódio, será que isso tem a ver com a nossa realidade hoje? Porque a palavra do Senhor, ela não brinca e ela não tem nada a mais, a menos. O Velho Testamento que não importa, que o Novo Testamento é só importante. Não. Efésios 6 fala que é para calçar os pés, ou seja, a palavra de Deus ela é a mesma, seja ela Novo ou Velho Testamento, e elas estão entrelaçadas, interligadas e falam de uma realidade só. Aqui nós vamos ver, o Senhor salvou de quê? De que juízo nós estamos falando? O que aconteceu na terra? Primeira coisa, qual é a descendência de Noé? Por que o Senhor escolhe Noé? Até o capítulo 5, nós vemos então uma quebra de aliança por Adão, por Eva. Aliança por Deus é algo muito sério. E não é maçã, não. É comunhão, é aliança. Porque a aliança de sangue, ela tem muitos símbolos. Não é só apenas o derramamento de sangue, como nós já vimos. Não. A aliança de sangue, ela tem símbolos muito sérios. Então, a maçã ali, como você vê, falando do fruto, está falando de comunhão de alimento e uma aliança um pouco mais séria, que não vem ao caso hoje. Mas gerou lá em Caim. Ele matou o irmão Abel. Por quê? Por causa de aliança, por causa de consagração, porque Abel tinha uma vida consagrada a tal ponto que gerou no seu irmão que não tinha, matá-lo. Preste atenção, Satanás vai sempre querer matar a sua aliança com Deus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Aqui, em Gênesis 5, 22, nós vamos ver falar de uma pessoa, porque o propósito de Deus não acaba nunca. Viveu Enoque, andou com Deus. Em Gênesis 5, 24 fala, não se viu mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Andar com Deus, os pés calçados, proteção espiritual é algo tão sério, porque o que fez Enoque ser trasladado, ser arrebatado, foi andar com Deus. E a palavra fala assim que ele estava ali, mas pum, não estava mais. Isso é arrebatamento, o Senhor o tomou para si. Então andar com Deus implica sim em você ser arrebatado ou não. Continuando. Antes que Enoque fosse arrebatado, ele gerou Metusalém, que gerou Lameque. E em Gênesis 5, 29 diz, Lameque gerou a Noé, chamou Noé, este nos consolará das nossas obras e do nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque sabia do histórico da sua geração. Lameque sabia do propósito de Deus. E Lameque sabia que precisaria haver uma intervenção do Senhor
na vida do seu povo. Então, ali, quando nasce Noé, ele deu o nome de Noé. E Noé significa, em hebraico, descanso, repouso e longa vida. Quando nós formos arrebatados, o que acontecerá conosco? Estaremos para sempre com o Senhor. Descanso, repouso, longa vida. Nem tanto repouso, porque na verdade nós vamos reinar na terra. Nós vamos voltar para reinar aqui nesse lugar. Mas primeiro seremos arrebatados. Ganharemos um corpo glorificado. Essa palavra hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho da realidade em que Noé vivia. Quando Lameque gerou a Noé, ele sabia que Deus tinha um propósito. Noé foi separado por Deus porque também andou com Deus. Assim como Enoque, que gerou Metusalém, que gerou Lameque e que gerou a Noé. Agora, vamos continuar, porque você viu agora de onde veio Noé. Porque o propósito de Deus sempre tem um processo. Vamos ver aqui no capítulo 6. A partir do versículo 1, Gênesis 6:1. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Vou repetir esse versículo para você. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente, porque um abismo chama outro abismo, não é? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Agora você vê qual era a realidade em que Deus chamou Noé? Às vezes você pensa que realidade é essa? De qual nível de corrupção que Deus falou? O que isso tem a ver com a nossa sociedade hoje? Eu nunca vi como nos dias de hoje. Claro que desde os anos 60 sempre houveram cartoons, sempre houveram, não é, os filmes, enfim, os heróis, e sempre aquele que vai trazer a salvação para o povo, claro. Mas numa tecnologia tão avançada como os dias de hoje e de uma maneira conclusiva
como os filmes dos heróis hoje, isso nunca existiu. Porque é simbólico. É simbólico para os dias de hoje, não tem nada mais nem a menos. Lembre-se, o mundo natural, ele vive de acordo com normas que são espirituais. Ainda que você vê o mundo natural mover, o mundo espiritual não move nas suas normas, nos seus preceitos. Preste bem atenção. Enfim, qual o nível de corrupção que Deus falou? Olha, você está vendo que Deus falou que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. Mas, quando se fala de filhos de Deus, aqui no Velho Testamento, em Gênesis 6, porque a Bíblia explica sempre a Bíblia, o conceito primeiro, o primeiro conceito nós devemos buscar dentro da palavra, porque Deus, ele não quer esconder nada do seu povo, antes, pelo contrário, ele quer se manifestar a ele. Os filhos de Deus não são homens aqui no Velho Testamento, porque no Velho Testamento Deus não tinha filhos, homens. Aqui no Velho Testamento, os filhos de Deus são anjos. E quando fala filhas dos homens, está relacionado ao ser humano. A palavra de Deus diz que Deus é espírito. Ele não é carne. Deus é um ser espiritual. E os anjos, eles são seres espirituais também. Aqui o Senhor não está falando de homens que tiveram relacionamento com mulheres. Aqui o Senhor está falando de anjos que tiveram relacionamento com mulheres e geraram corrupção. De maneira tal que a maldade na terra multiplicou-se, porque os demônios, eles não mais apenas influenciavam o homem, mas chegou a tal ponto que que os anjos se relacionaram com os homens, com as mulheres, carne. Os anjos, seres espirituais, se aliançaram, se envolveram com as mulheres e geraram algo aqui que nós vamos falar no episódio 3.